Então vamos agora começar o nosso culto de sábado à noite, não é? Eu achei bem interessante, acho que vocês também partilham desse mesmo sentimento em relação à palestra da espiritualidade, né? Acho que foi bem interessante, foi a primeira vez que eu fiz, então foi uma surpresa para mim também, apesar de saber que eu já tenho ali umas tendências, não é? Mas eu gostei muito porque deu para ver que nós temos características muito diferentes, não é? Isso é bom, isso é muito bom, porque assim a gente consegue se complementar no corpo, buscando sempre o equilíbrio, né? Mas apesar das diferenças, eu acho que uma coisa que nos une, que nos faz estarmos aqui presentes, que é Cristo, né? E é a Ele que nós queremos adorar e a louvar também. Então nós vamos começar com uma leitura. Se vocês puderem ficar de pé, vamos ler juntos aqui a palavra de Deus, que vai ser projetada. E é o Salmo número 1. É um salmo já conhecido, mas a projeção está ali para nos ajudar. E começa assim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu gosto muito desses momentos de retiro, porque é uma oportunidade que nós temos de estarmos um pouco afastados da nossa rotina e da nossa realidade, não é? Tudo que nós temos em volta, e podemos assim contemplar um pouco daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, com um poder que nós não temos ideia, não é? Como nós já vimos aqui também. E quando nós temos a consciência de que nós estamos constantemente na presença dEle, nos faz dizer que como é maravilhoso estar na presença do nosso Deus. E é uma consciência que nós temos que desenvolver, aos poucos, dia a dia, para poder reconhecer o quanto o nosso Deus é grande, né? E essa primeira música que nós vamos cantar hoje diz exatamente isso. Maravilhoso é, Senhor, estar na Tua presença. Então vamos louvar juntos? Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, quão formoso é, Rei do universo, tua glória
diz: quão formoso és. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bom, e agora é a música que nós temos ensaiado, não é? Digamos, é a nossa música do nosso retiro, Deus Somente Importa. Acho que agora todos vocês já conhecem, então já podemos cantar juntos com confiança, sempre atentos à letra, ok? Não caímos naquele erro de cantarmos tudo no automático e não prestando atenção naquilo que nós estamos cantando, ok? Então vamos juntos. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Senhores, acima de tudo e de todos, aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Confiamos
em ti. Esperamos em ti. Nos rendemos a ti. Em adoração. Confiamos em ti. Honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vemos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Amém. Agora nós vamos ter um momento de oração. E eu acho que nós podemos fazer como nós fizemos ontem à noite. Algumas pessoas também não estavam aqui. Em que nós formamos duplas, mas de preferência com alguém que nós não temos intimidade, ou seja, familiar, um amigo próximo, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. De uma forma rápida, um pedido especial. Então, se vocês puderem formar agora essas duplas, nós vamos ter uns minutinhos de oração. Bem baixinho, bem baixinho.
Muito bem. Eu acho que a maioria já terminou, não é? Muito bem. Agora eu vou fazer um pedido. É que as crianças agora vão sair para a atividade delas com a irmã Hilda, lá no fundo. As crianças com a irmã Hilda lá no fundo. Tá lá atrás. É muito. Ok. Ok. Muito bem. Eu acho que os irmãos já sabem disso, mas de nada vale a gente fazer grandes atividades e eventos e encontros se nós não nos amarmos uns aos outros, não é? É um mandamento do nosso Senhor e nós temos também que ter atenção a isso, não é? É muito importante que o amor esteja presente nas nossas relações, um amor compreensivo, paciente, não é? E a próxima música que a gente vai cantar é uma música que diz exatamente disso, desse mandamento. Eu vou pedir para que vocês fiquem em pé só mais uma vez, para que a gente possa cantar juntos. Tá bem? A videira verdadeira. Começa assim. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. E o meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. meu mandamento é este. E o meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. que Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. eu sou a Videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. permanecei Permanecei no meu. amor. Amém. Pastor, podem sentar. Obrigado. Vou apresentar o pessoal. Esqueci. Rapaz, não vai ter nota máxima.
É a oportunidade para quem ainda não se apresentou vir aqui à frente e ter o seu momento de vergonha. É o momento. Não é vergonha, irmão. Tá cheio de gente nova aqui. Vamos lá. Façam fila, podem vir. Venham vários, de uma vez. Aproveita e vem junto. Sueli, Marta, Evânia e Sérgio. Isso. Pode ficar aqui na frente. Diz o nome, diz a profissão, de onde veio, há quanto tempo. Opa, beleza. Agora melhorou. Ok. Então começa aqui dessa ponta e vai passando o microfone para o lado de cá. Boa noite, irmãos. Eu sou Eldione Zebedeu. Eu sei que já decoraram Zebedeu. Pronto. Muito bem. Bem, eu sou médica, sou angolana. O que mais, pastor? Profissão? Já disseste a profissão. Como? Há quanto tempo está conosco? Eu estou há 2 meses. Sou irmã do João, não sei se muitos conhecem, o João Bioco. Sou a mana dele. Obrigada. Eu penso que muitos já me conhecem. Eu chamo Adelaide Luacute. Tenho 5 nomes, mas só vou dizer o primeiro e último. Estou na Igreja Batista já desde 2014 por questões de saúde. Sou casada, mãe de 3 filhos. Minha profissão, sou contabilista, mas por causa de questões de saúde não estou a trabalhar. Não sei se tem mais alguma coisa. A graça e a paz, irmãos. Eu sou Melitrino Pires. Estamos aqui frequentando esta igreja já há quase 1 ano. E esta aqui é a minha esposa. Boa noite, irmãos. Luciane Pires. Eu sou médico dentista. A Luciane é protésica dentista. E temos 3 filhos, médicos dentistas, todos 3. O meu mais velho também é casado com uma médica dentista. E o meu pai era médico dentista. E o meu avô era médico dentista. Tem 1 ano que estão frequentando a igreja. Já falei. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu vou passar por... Olha o pé. Boa noite. Eu sou Ivânia. Sou Ivânia e ele é o Sérgio. A primeira vez que nós viemos na igreja, eu achei uma coincidência muito grande. Quer dizer, eu já vim. A primeira vez que o Sérgio foi à igreja foi um dia que a gente chegou lá e as portas estavam fechadas. E aí a gente ligou para uma amiga e ela disse, olha, hoje a igreja está num retiro. E eu me sinto assim, muito emocionada, porque jamais poderia imaginar que 1 ano depois estaríamos aqui os 2. Né? É uma benção e eu agradeço muito a Deus. A minha profissão, eu sou auxiliar dentista. Vamos cuidar dos dentes. Eu acho que tem muita gente precisando de ir ao dentista. Eu acho que deve ser isso. E o Sérgio é técnico de operações aeroportuárias. Meu nome é Marta. Eu sou uma nova convertida, dezembro de 2022.
eu não sei bem há quanto tempo é que eu estou na igreja, porque eu andei a fazer prospeção, basicamente. Sou consultora imobiliária, de profissão sou psicopedagoga, profissão não, de formação psicopedagoga e psicoterapeuta, mas sou consultora imobiliária há 8 anos e gosto muito do que faço. E quero agradecer a todos, porque tem sido muito bom este mergulho e sou muito grata. E é isso. Eu sou a Marcelina Jacinto, casada com Pedro Jacinto, mãe de Tissola Jacinto. Até tenho vergonha da minha voz. Sou angolana e aqui tudo começou por um convite do casal César, Desidério e a Hilda. E viemos de uma igreja IECA e como nós não encontrávamos uma igreja que era tipo batista e tudo mais, então estávamos numa igreja pentecostal. Até que depois de nós, graças a Deus, nos encontramos aqui, em casa. Então já estamos a caminho de 2 anos e estamos muito felizes. Boa noite, eu sou a Juliele. Estou há 1 ano e 2 meses, praticamente desde quando eu cheguei do Brasil. No Brasil já era batista, aqui eu permaneço sendo batista. Minha profissão, eu sou bióloga e eu sou professora. E estou agora com vocês. Boa noite, irmãos. Eu não sou dentista, minha esposa não é dentista, meu pai não é dentista, o Bernardo também não é dentista. Meu nome é Guilherme Bernardo, a minha esposa Fernanda e a minha filha menor Isadora estão com as crianças menores. E tem minha sogra também que ficou com vergonha ali de vir, Vera. Bom, estamos na igreja desde julho do ano passado. Minha formação é na área do direito, eu sou funcionário público, dou aula também na área do direito. E coincidentemente, também há 1 ano atrás, quando eu vim procurar apartamento, eu estava aqui próximo, já tínhamos decidido me mudar. Eu lembro que eu falei com a Ida, que eu já conhecia da minha igreja, lá bem da época que eu era miúdo, e foi exatamente no final de semana em que houve o retiro aqui, e eu não fui na igreja com as portas fechadas, porque a Ida me avisou, senão eu iria. Bom, 1 ano depois estamos cá, né? E o Bernardo tem 10 anos, né, meu filho? Isadora tem 8, já quase fazendo 11, né? Boa noite, irmãos. Chamo-me Vítor Osório. A minha profissão, ou seja, a minha formação é engenharia mecânica, embora neste momento esteja desempregado. Mas em vias de, se Deus quiser, a partir do próximo mês, já estar também a informar que sou recente na igreja, recentemente converti-me e conto em julho ser batizado. Agradeço do fundo do coração todo o amor que esta igreja me tem dado. Em nome de Jesus. Também dizer que ali ao fundo está a Nilce Célia Santos, com quem me vou casar. Boa noite. Meu nome é Paulo. Informação, eu sou filho de dentistas. E irmão de um também. E eu tô na igreja há 2 cultos e meio. Por aí. Acho que menos de 2 semanas, na verdade, mas deixa aqui. E eu acabei de chegar em Portugal e eu acabei conhecendo aqui a igreja por causa da internet. Então, foi um trabalho que me guiou até aqui. Então... Boa noite, irmãos. Hoje que eu vou trazer a palavra para vocês. Não, eu tive a escrever porque são algumas coisinhas que interessam, outras que não, e eu, quando começo a falar, não paro. Meu nome é Sueli, tenho 50 anos, 3 filhas, a Agatha, a Sueli e a Monique, e um neto.
Estou há 22 anos em Portugal e desde fevereiro que estou aqui na igreja. Sou esteticista cosmetologista e faço muitas outras coisas. Também faço equipas de limpeza e arranjo empregados para pessoas que precisam. Faço artesanato. Estou ensinando as irmãs a fazer macramê e pronto. Gosto muito de trabalhar com as mãos e ser útil. Então, a Michelle me desafiou aqui a ajudar para ensinar e tenho muito gosto. Portanto, vamos ter muitos projetos novos, se Deus quiser. E pronto, é isso. Pensei que a Sueli fosse aproveitar a oportunidade e pregar de uma vez, né? Ela já veio, pelo menos vestida para a ocasião, melhor do que o pastor, mas pronto, tudo bem. Bem, meus irmãos, coisas importantes que o Senhor já nos mostrou esta noite. Eu não sei muito bem o que é que Ele quer nos falar a respeito de dentes, mas deve haver alguma coisa sobre o assunto, né? Preciso meditar esta noite para entender qual é o recado do Senhor. Mas uma oração eu já tenho a partir daquilo que vi hoje, e é que nós no ano que vem possamos ter esta alegria, não é? De ver pessoas que fizeram, apesar de tudo, contato com a igreja no momento do retiro, em que pode parecer, olha, a pessoa bateu com o nariz na porta e nunca mais quis saber, ainda ficou com uma impressão negativa. Não, a pessoa foi, procurou na altura que era o retiro, e não somente não, isso não foi algo que afastou a pessoa, mas passado um ano está no retiro connosco. Então que possa se repetir ano que vem e que tenhamos outras pessoas que possam estar connosco. Oração, peço aos irmãos que comecem a fazer desde já, é que nós possamos pensar como é que vamos fazer, porque a verdade é que nós estamos praticamente utilizando a utilização máxima do acampamento da forma que estamos a fazer. Ou seja, é possível colocar mais gente cá? É possível, mas não como estamos a fazer, porque, ou seja, estamos a respeitar espaço de família. Como os irmãos percebem, o acampamento não foi feito para funcionar assim. Ele não é feito para acampamentos familiares. Ele é feito para acampamentos em que vêm grupos e que normalmente estão homens e mulheres, não é? Meninos e meninas em grupo. Desta forma, cabe mais gente. Reticências. Temos que pensar, porque chegamos ao limite este ano, e eu acredito que haja gente que gostaria de vir e não veio. Então temos que pensar como é que vamos fazer, mas isso é um problema para nós pensarmos no ano que vem. Então, graças a Deus por todos aqueles que aqui estiveram, que se apresentaram, lembrando nós de orar pelos nossos irmãos que não estão connosco, e sim, pelo dia de amanhã, porque pode parecer estranho, porque nós estamos aqui desde ontem e nesta altura nós já perdemos um pouco a noção do tempo, não é? Hoje é sábado à noite, amanhã é domingo, e é amanhã de manhã que é o dia fulcral em que eventualmente aparece gente que vai encontrar as nossas portas fechadas, mas que realmente não seja motivo de preocupação ou de problema. Pessoal de tecnologia, como é que é? Vocês têm conseguido filmar, gravar e colocar depois online, é isso? Já está o de sexta à noite, eu sei, já está o de sábado de manhã? Quase, ok. Portanto, está sendo colocado para que os irmãos que não vieram possam ter pelo menos uma noção do que é que está aqui a acontecer, e nós compreendemos que isso é útil, que isso é bênção para eles também. Muito bem. A vida pode ser comparada a muita coisa. A vida pode ser comparada, e é muitas vezes comparada a uma caminhada, não é? A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma caminhada longa. Quando falamos da vida como caminhada, tem a ver com o destino, tem a ver com o caminho que escolhemos, tem a ver com a velocidade com que andamos, tem a ver com curvas, com buracos e uma série de outras coisas que se podem usar. A vida, por vezes, é descrita como uma luta, uma batalha, não é? E aí nós temos que pensar com quem, contra quê, se estamos a ser vitoriosos ou não, se esta guerra está a ser vencida ou a ser perdida. A vida é muitas vezes comparada a uma construção. E a ideia aí é se nós estamos a crescer, estamos a construir, se temos um bom alicerce ou não, que tipo de construção estamos a fazer, etc. Mas na palavra de Deus há muita utilização de parábolas, de analogias com a agricultura. Como temos tentado falar aos irmãos e explicar aos irmãos nesta série que nós começamos, em que vamos ver a vida do Senhor Jesus de forma cronológica,
nós entendemos que a juventude de Cristo foi passada no seu trabalho como carpinteiro, mas também com uma grande ligação à agricultura. É quase dizer absoluta certeza, é muito difícil, mas é quase garantido que o Senhor Jesus passou tempo ajudando a sua família na agricultura. Isso era a prática daquele tempo. As famílias na Galileia tinham normalmente que produzir o que comiam e muitas vezes só comiam o que produziam. Então o Senhor Jesus usa, e os irmãos percebem isso, lendo os Evangelhos, constantemente ele usa imagem, linguagem, parábola, portanto, uma coisa ao lado da outra para se possa perceber que tem a ver com agricultura. Então, é natural que uma destas é quando ele nos fala a respeito da colheita e quando ele nos fala a respeito da frutificação. A vida pode ser comparada a um campo agrícola, a vida pode ser comparada à regra da lei espiritual que nós colhemos o que semeamos. Esta é uma das leis espirituais mais fáceis de perceber e uma daquelas que é útil quando nós estamos a partilhar o Evangelho. As pessoas facilmente compreendem leis físicas e percebem que nós não conseguimos escapar a elas, quer queiramos ou não. Nós não gostamos da lei da gravidade. Por isso andamos séculos a invejar os pássaros, até que finalmente no século XX nós descobrimos que podíamos ultrapassar de alguma maneira, ou pelo menos temporariamente, a lei da gravidade. E criamos aeroplanos, aviões, para ultrapassar a lei da gravidade e nos levar do ponto A ao ponto B. Nós temos o sonho de voar. É suficiente? Não. Porque um avião não é bem um passarinho. E nós não estamos a usar a nossa capacidade para voar. Mas todos nós sabemos que a gravidade está aí, todos nós já tivemos quedas, com mais ou menos prejuízo, e nós não gostamos da lei da gravidade, mas ela está aí, quer queiramos ou não. O Criador a fez desta maneira e ela é igual para toda a gente, independentemente de você gostar dessa verdade ou não. A lei da semeadura é uma lei espiritual, que semelhante à lei da gravidade não está aberta à discussão ou à escolha. Eu posso não gostar da lei da semeadura, mas é o que acontece na vida. Nós colhemos o que semeamos. Aquilo que nós andamos por aí a colocar como semente na nossa vida é aquilo que vai retornar a nós. O que é que temos plantado? O que é que temos colhido? Que tipo de fruto nós estamos a dar? Algumas pessoas têm como fruto principal da sua vida o abacaxi, no sentido do descascar o abacaxi, ou seja, no sentido do problema. O que produz na sua vida é sistematicamente situações complicadas. É cada abacaxi. Enfim, a pessoa parece que produz sistematicamente coisas complicadas. Há pessoas que na sua vida produzem coco. É casca dura, é difícil de quebrar, não é? Não sei se você já tentou abrir um coco de alguma maneira que não seja, enfim, com um especialista, é preciso uma katana para poder abrir, enfim, não é uma coisa fácil de se chegar ao resultado. Algumas pessoas produzem na sua vida limões, no sentido negativo. É ácido. É? A gente quando chega o sabor pela primeira vez, não é? Porque, enfim, é o que estão a produzir. Algumas pessoas na sua vida produzem maçãs. E aqui eu uso a maçã pelo seu aspecto terapêutico, pelo seu aspecto de validade ou de valor para a saúde. Há poucas frutas que tenham tanto valor para a saúde quanto a maçã. A maçã serve para N coisas, ela tem N produtos valiosos. A maçã é riquíssima em termos de vitaminas, de antioxidantes. Enfim, é algo muito bom. Ou seja, o que é que estamos a produzir? Temos frutificado para a glória de Deus? O Senhor Jesus Cristo usa esta imagem naquele episódio famoso, eu vou recordá-lo com os irmãos, está em João capítulo 15. É um episódio que se passa na noite de quinta-feira. Nós cremos que provavelmente este episódio acontece na sequência da saída do cenáculo, da sala alta, onde Jesus fez a ceia com os discípulos, onde ele lavou os pés aos discípulos, ele anunciou a sua morte, anunciou que ia ser traído, anunciou que ia ser negado. E depois diz o texto que eles terminam esse tempo de conjunto ali em oração, com um cântico, e saem em direção ao Monte das Oliveiras. Eles saem de Jerusalém, havia um vale, ele depois subiu o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica um bocadinho acima daquilo que é a cidade de Jerusalém, e na encosta do Monte das Oliveiras, virado para a cidade de Jerusalém, havia várias hortas, havia vários, enfim, campos, vários jardins, e um deles
pelos vistos, pertencia a alguém que o disponibilizava para o Senhor Jesus e é conhecido como o Getsémani. Nesse caminho, Jesus passou, provavelmente, por várias videiras. E a videira era um dos principais símbolos de Israel, tendo sido anunciado pelo próprio Deus em várias profecias. Vários profetas usaram a imagem da videira. Israel era a videira de Deus. Ele plantou uma videira de boa qualidade. Ele fez tudo para que a videira produzisse bom fruto, mas ela deu uvas amargas. Esta era a imagem usada. E agora Jesus pega esta imagem e ele a usa para si mesmo. E ele diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus se assume numa posição em que ele vem para substituir Israel. Ele é a videira, não mais Israel. Ele dá o fruto que o Pai deseja. E nós faremos parte desta nova videira se estivermos em Jesus. E ele descreve que nós somos varas. Os irmãos sabem que a vara da videira não tem sequer força para ficar em pé sozinha. Ela tem que ter algum suporte, não é? É preciso a treliça, é preciso alguma sustentabilidade, porque a vara sozinha nem consegue ficar. Mas a vara, se estiver ligada à videira, que é o tronco de onde vem a vida, ela pode produzir fruto em abundância, e esse fruto é significativo. O Senhor Jesus não deixa nenhuma dúvida, e ele não tem nenhuma necessidade de massajar o ego dos seus discípulos quando ele afirma de forma categórica: sem mim nada podeis fazer. Em mim vocês vão dar muito fruto. E ele diz: e o vosso fruto vai permanecer. É fruto para a vida eterna. Mas se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não vão conseguir produzir nada. Significa que se o homem sem Cristo não consegue fazer coisas? Consegue, irmãos. Está cheio de gente por aí fazendo muita coisa. Coisas às vezes que nós podemos até olhar e dizer são significativas. Jesus está falando sobre fruto que seja agradável a Deus Pai e que seja para a eternidade. E nesse sentido, se nós não estivermos em Jesus, não vamos produzir nada. Podemos até ser crentes e até fazer coisas espirituais, mas se elas não estiverem ligadas ao Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo em nós, esse produto não tem valor. Vidas que frutificam com propósito. E o nosso foco neste momento é a frutificação. Há dois tipos de fruto que o Senhor espera nas nossas vidas. De forma muito simples, nós podemos chamá-los frutos internos e frutos externos. O fruto interno é descrito pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreve aos Gálatas, possivelmente a sua primeira carta, em que ele diz no capítulo 5, versículo 22, e eu creio que os irmãos conhecem, ele descreve um fruto que tem 9 gomos, não é? Ou 9 características que fazem parte de um fruto só, porque ele não descreve os frutos do Espírito. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Este fruto que o Espírito produz em nós está claramente ligado à ideia também das bem-aventuranças que o Senhor Jesus tinha anunciado e pregado como, digamos, pontapé de saída do grande sermão da montanha. Quando nós olhamos e colocamos ao lado uma coisa da outra, nós percebemos que há muita relação entre elas. Estas 9 características podem facilmente ser divididas em três grupos de 3 e que nos mostram alguns focos diferentes. Os primeiros 3 elementos têm muito a ver com a nossa relação com Deus: amor, alegria e paz. Estas são características que acontecem da nossa ligação com o Senhor e vêm dele diretamente. O amor que é descrito aqui é o amor ágape, é um amor que ultrapassa o relacionamento humano, é um amor que vai além da nossa capacidade de amar humana, porque a nossa capacidade de amar humana é muito egoísta, a verdade é esta. O nosso amor é muito ligado ao gostar, e o ágape não tem a ver com gostar. O ágape significa que é possível amar mesmo quando existe algo que é profundamente desagradável. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Como pecadores, Ele não podia gostar de nós. Ele não podia olhar para nós no nosso pecado e dizer: que coisa linda.
tão fofo, tão maravilhoso. Uau, amo profundamente. Não, o Senhor olhava e ele tinha que desviar o seu olhar, porque era sujo, era imundo, era pecado. E a palavra usa imensas imagens para falar sobre pecado e algumas figuras que são muito fortes. Não vou usar aqui, não quero que os irmãos fiquem mal dispostos depois do jantar. Não podia ser algo agradável a Deus, mas Ele nos amou. Esse amor não tem a ver com gosto. Este amor é um amor que transcende a aptidão ou aquilo que nós achamos interessante ou agradável e que vem de Deus. Se não for do Senhor, nós não conseguimos amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O seu amor em nós modifica o nosso coração. O novo nascimento é realmente um novo nascimento. Nós começamos uma vida nova, e essa vida nova que nós começamos é marcada por características como esta, a presença do amor de Deus em nós. E a diferença que este amor faz no nosso coração, quando nós paramos para pensar um pouco, meditar um pouco e deixar-nos inundar por Ele, Ele faz toda a diferença. Tudo o que vamos falar aqui, irmãos, tem a ver com relacionamento. E este amor do Senhor tem a ver com o nível do nosso relacionamento. Não é algo que se entende só intelectualmente, é algo que se experimenta numa relação. O amor genuíno que vem do Senhor é algo que nós vivenciamos na prática. Este amor também acaba por ocasionar nas nossas vidas estas outras características que têm a ver com a nossa ligação com Deus, a alegria e a paz. A Bíblia diz que a paz que vem de Deus, ela excede o racional. Lá está. É um daqueles pontos em que, quando estamos a discutir com o verde, temos que dizer a ele, não vai conseguir entender tudo, porque esta paz vai além do racional, vai além do estudo que você consegue fazer. Não há como prová-lo, é algo que é contra natura. O natural em nós é estar ansioso, o natural em nós é estar revoltado, o natural em nós é estar atribulado, é estar angustiado, e no entretanto temos paz. E as pessoas olham e dizem, mas não consigo perceber como é que este indivíduo consegue estar em paz num momento destes. Porque excede o entendimento. A paz que o mundo oferece, além de ser muito pequenina, muito rápida, muito passageira, ela é passageira, ela é rápida, ela não dura exatamente por isso, porque ela tem a ver com o entendimento. Eu sinto paz quando eu estou tranquilo. Eu tenho a minha conta bancária choruda, eu sei que o salário que vai entrar no fim do mês é alto, não tenho nenhum problema de saúde, aqui em casa está tudo a correr bem, eu tenho paz. É circunstancial. E tudo o que é circunstancial deve chamar a nossa atenção para nós não confiarmos. Porque se nós confiarmos, se a nossa paz, se a nossa alegria depender do circunstancial, nós estamos em maus lençóis, porque o circunstancial é a área onde o inimigo pode atuar. Ele ataca as nossas circunstâncias. Jó vivia muito bem. Jó era rico. Jó tinha uma família bonita, grande. A família dele estava muito bem. Jó era um homem que era muito justo, era muito correto, era muito religioso, fazia tudo direitinho. A vida de Jó estava excelente, mas as circunstâncias da vida de Jó podiam ser tocadas pelo inimigo. E o Senhor autorizou. E o Jó, que de repente era o homem mais rico da região, uma família linda, maravilhosa, extraordinária, perde tudo, perde todas as suas posses, perde toda a sua família. Os seus filhos morrem todos, ele fica sem nada e por fim ele pede a própria saúde. E ele está sentado, raspando as chagas do seu corpo com um caco. As circunstâncias podem ser tocadas pelo inimigo. Jó vive muito antes de Cristo. Nós vivimos depois do Senhor. A nossa compreensão da maneira como Deus lida com o nosso sofrimento tem que ser mais madura do que aquela que Jó tinha. A paz que vem de Deus é fruto do Espírito Santo em nós, vai além da circunstância. O inimigo pode tocar a nossa circunstância, mas a nossa paz não depende da circunstância. Vai além do entendimento e então nós podemos permanecer nela. É fruto do Espírito. As três características seguintes têm a ver com a nossa relação com os demais, essencialmente. Tem a ver com paciência, longanimidade. Eu gosto da palavra, porque a palavra longanimidade já dá a ideia de uma coisa que é longanimidade, não é? É longo, não é preciso explicar muito, a própria palavra já diz tudo. É aquela paciência que nos leva a dar mais um passo, que leva a caminhar
a segunda milha. E quando Jesus falava a segunda milha, provavelmente ele estava falando na 20ª milha. Porque é provável que o irmão na sua vida cristã já tenha caminhado 20 milhas com alguns. Com alguns a gente caminha a segunda, com alguns é a 20ª. E a gente diz, caramba, este indivíduo está esticando, não é? Está esticando. Esta já é a 20ª milha e nunca mais acaba esta estrada. Longanimidade, a benignidade e a bondade são características próprias. Uma tem mais a ver com atitude, outra tem mais a ver com a ação. Mas são coisas do nosso relacionamento com os outros. O Espírito modifica a nossa forma de estar e de viver. Ele tem que fazer isto. Um crente em Cristo que está ligado à vara, a vara que está ligada na videira, produzindo fruto, produz este fruto. Transforma o crente numa pessoa que tem naturalmente esta bondade. Ele gosta de fazer o bem. Ele tem satisfação em fazer o bem. Ele tem alegria em poder ajudar, em poder abençoar de alguma maneira. E a sua paciência é trabalhada por Deus para poder crescer. As últimas 3 características do fruto do Espírito têm a ver essencialmente conosco. Tem a ver com o eu próprio. Tem a ver com a maneira como eu sou. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, que muitas vezes o irmão encontra na sua Bíblia, fé. A palavra fidelidade provavelmente traduz melhor esse tipo de fé que é ali mencionado. Porque não é a fé no sentido salvador, ou mesmo no sentido de confiança no Senhor. É uma característica individual. A pessoa é uma pessoa digna de confiança. Fidelidade. O crente é alguém em quem se pode confiar. E é dramático a ação do inimigo, quando ele conseguiu banalizar o nome de Cristo e o nome do Senhor e o nome da igreja em alguns lugares do mundo. Há lugares do mundo em que o inimigo trabalha pela perseguição. Há lugares do mundo em que o inimigo trabalha pela banalização. Na minha terra, a terra de muitos irmãos aqui, onde eu nasci, onde os irmãos muitos vieram, é um lugar onde o inimigo tem trabalhado pela banalização, pela avacalhação. Ser evangélico hoje no Brasil não quer dizer nada. Se calhar quando o indivíduo se apresenta como evangélico até ficamos com o pé atrás, porque há igrejas evangélicas de tudo quanto é tipo, e ser evangélico não significa nada. Mas eu me lembro de umas décadas atrás, onde quando alguém se apresentava como crente, isso é um crente, essa pessoa digna de confiança. Posso não ter a fé dele, posso não partilhar a sua fé, posso não entender muito bem quem ele é, mas uma coisa eu sei, se esse indivíduo é crente, é digno de confiança. Está aqui a minha carteira, a chave da minha casa, o meu carro está parado ali na esquina. Agora, quando nós ouvimos que o indivíduo é crente, se o sujeito se apresenta como pastor, então, cuidado, não é? Segura, porque a coisa pode ficar difícil. Irmãos, a gente ri, mas é dramático. É dramático o que o inimigo fez. Ser digno de confiança é uma marca de Cristo em nós. É fruto do Espírito na nossa vida. Eu circulei, mas também ouvi alguns grupos mais do que outros, e em algum momento eu percebia que, e também nos relatórios que foram dados aqui dos grupos, mencionava-se isto, não é? O crente, numa vida íntegra, é marcada pela capacidade de criar confiança nos outros. Eles podem até rir daquilo que é a nossa postura e aquilo que alguns irmãos contaram nos seus grupos, a experiência que eu tive na faculdade. Os colegas faziam troça, eles riam. Saíamos juntos, íamos para um local qualquer, eu ia com eles, ok, vamos fazer um lanche, toda a gente sentava, toda a gente pedia imperiais, toda a gente pedia cerveja. Olha, um local, por favor, não é? Um leite com chocolate para mim. Às tantas aquilo virou a piada do grupo. A malta sentava toda junta e começava já a rir. Olha, imperial para toda a gente, aquele ali é um local. Não é? Como que diz, aquele ali é o toma leitinho. Toda a gente a beber cerveja, aquele toma leitinho. E depois que acabava, ok, agora vamos ao cinema. Mas que filme é que vão ver? Aquele filme ele não pode ir ver. Não, vamos à discoteca. Não, mas este gajo não vai à discoteca. E eu disse, olha, minha gente, é assim. É uma questão de opção. Opção. Propósito de vida. Eu estou aqui com um propósito. Os meus pais fazem um esforço para eu estar aqui. O meu propósito, aqui em Lisboa, é terminar o meu curso. Amanhã, quando for 8 horas, eu vou estar lá na faculdade para as aulas. E eu sei que vocês não vão estar lá, porque elas não são obrigatórias. Eu não vou para um local que vai me provocar dor de cabeça e enxaqueca por causa da quantidade do barulho que lá está. Não me interessa. Eu não tenho gosto disso, porque eu vou porque vocês acham giro. Que eu devo-vos alguma coisa. Ficavam a olhar para mim sérios. Ok, tchau. Divirtam-se. Até
sei lá, até não sei quando, porque eles normalmente no outro dia não estariam lá. Mas quando a coisa complicava, irmãos, quando a coisa complicava, quando um deles começou a meter-se onde não devia, com colegas, com pessoas com quem ele não se devia meter, como uma das colegas ficou grávida e não era casada e não tinha coragem de contar aos pais e não sabia se devia fazer um aborto ou não, quando situações complicadas aconteciam entre o grupo, eles não iam procurar os colegas de cerveja que se embebedavam juntos e iam para a discoteca até de madrugada. Eles vieram procurar um esquisito que bebia leite com chocolate. Mas é uma marca do Espírito Santo em nós. Somos dignos de confiança, de fidelidade. As pessoas dizem, nesta pessoa eu posso confiar. Posso abrir o meu coração, eu posso conversar com esta pessoa. É uma característica interna. Ser fiel. Ser manso não significa ser mole. Ser manso não significa ser capacho. Mansidão, que é descrita pelo Senhor nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, é muita capacidade e força, mas dominada, controlada. Era a palavra que se usava para os cavalos de guerra que tinham sido domados. Um cavalo cheio de força, mas que com um pequeno toque de rédea podia ser dirigido para aqui ou para ali. De que é que serve a força se não há controle? Ela se desperdiça, ela se perde naquilo que não tem utilidade. Ser manso é ser capaz de utilizar a nossa força na hora certa, da forma certa, na medida certa, e não andar a desperdiçá-la. Domínio próprio. Domínio próprio. O mundo é exatamente algo que nos é ensinado hoje, é que domínio próprio é uma estupidez, é uma tolice. Just do it. Apetece, faz. Que história é essa de domínio próprio? Isso é castração. Isso vai prejudicar, não é? Isso é repressão. Isso é o motivo de muitas doenças. Então as pessoas largam à vontade e por acaso também descobrem muitas doenças por causa de não terem nenhum domínio próprio. Nós não somos animais, irmãos. Nós não somos bichos. Não vivemos pelo instinto. Muito menos pelo sexual, que infelizmente é aquilo que a gente vê dominando a nossa sociedade. Os homens tornaram-se animais em si, o constante. Não, domínio próprio. Existe lugar certo para os desejos e os instintos que Deus nos deu. Ele nos deu, e se Ele nos deu, deu-nos também a forma de saciar. E Ele deu-nos a forma correta de saciar. E ao fazê-lo da forma correta que Deus deu, nós temos um prazer abençoado, que é muito maior do que o mundo pode oferecer. O inimigo não é capaz de inventar nem um prazer. A única coisa que ele faz é deturpar o prazer que Deus criou. É seduzir o homem para dizer, isto é muito bom, mas isto se for assim ainda vai ser melhor. Mentiroso, porque ele é pai da mentira e ele mente desde o início. Porque ele tenta, ele seduz e ele não explica as consequências. Então o homem escorrega e cai. Mas o crente em Cristo, pela ação do Espírito Santo na sua vida, ele é alguém que tem domínio próprio, tem controle, tem temperança. Estas características, irmãos, são a ação do Espírito Santo em nós. Nós não conseguimos produzi-la por esforço próprio. É o Espírito Santo que produz em nós. Mas isso não significa que nós vamos ser totalmente passivos. Não significa que nós vamos simplesmente sentar num sofá lá em casa e esperar que aconteça. Vou ficar aqui sentadinho, não é? Eu já fui salvo, agora é só ficar aqui à espera e vai acontecer. Eu vou, de repente, ficar muito mais paciente e cheio de bondade. Vou experimentar uma paz interior maravilhosa, extraordinária. Não, irmãos. Há algo que tem a ver connosco. Há uma parte que tem a ver connosco. E se houve uma coisa que hoje de manhã foi ponto comum em praticamente todas as 10 partilhas que os irmãos trouxeram dos grupos, foi esta. Para nós podermos viver uma vida íntegra, para nós podermos viver vidas inteiras que estão realmente conectadas com o Senhor e não incoerentes, para nós podermos viver aquilo que declaramos crer, nós precisamos das disciplinas espirituais. A própria palavra disciplina cria-nos um arrepio. Vamos ser honestos. Disciplina. Nós não gostamos. Já nos soa como uma coisa meio amarga, desagradável, não é? Disciplina. Mas se nós não nos disciplinarmos na vida, não vamos conseguir praticamente nada. Os irmãos já perceberam a quantidade de coisas ao longo da nossa vida que nós temos que disciplinar-nos para conseguir ter e obter.
Há uma quantidade de coisas enormes no dia a dia que não nos apetece fazer, mas a gente vai fazer. Vamos nos disciplinar para fazer. As irmãs têm sempre muita vontade de limpar a casa. Apetece. Uma vez ou outra pode ser que a irmã acorde com aquela vontade louca de arrumar a casa. Mas eu imagino que muitas vezes acorda e olha assim, mas eu não quero fazer isto. Mas vai fazer, não vai? Porque tem que ser. Todos os dias tem uma vontade louca de cozinhar para a família. Eu hoje quero mesmo, vou fazer hoje uma... Dependendo do tempo, e os anos vão passando, vai ficando cansativo, um tanto monótono, outra vez, novamente. A gente gasta um tempão na cozinha e depois este pessoal devora tudo em 15 minutos. Mas a gente se disciplina e vai lá e faz, porque é preciso fazer. Levantamos de manhã na segunda-feira com uma vontade louca de ir trabalhar, não é? Yes! Vamos a isto. Não, irmãos, não é verdade. Infelizmente, nós acabamos por ser muito Garfield. E se nós pudéssemos, virámos para o outro lado e continuávamos a dormir mais um bocado. Mas nós nos disciplinamos. Porque há um contrato que nós fizemos que diz que nós temos que entrar àquela hora. E o patrão vai pagar o salário se nós cumprirmos o horário. Os miúdos não têm vontade de ir para a escola. E desta mania, eles já viram para nós e dizem, não quero. Sim, eu sei que tu não queres, mas tu vais. E paciência. Não apetece ir para a creche. Eu hoje quero ir brincar na casa da avó. Mas não, tu vais para a creche, que hoje é dia de creche. E paciência. Disciplina. Tudo requer disciplina. Queres aprender uma língua? Vamos ter que nos disciplinar. Quer aprender a tocar um instrumento? Vai ter que gastar muitas horas com ele. O Alan está a treinar para a maratona. Não é? Quer fazer a maratona. Não é? 42 km a correr. Então é só marcar o dia que vai haver e ir lá chegar e correr, certo? Não. Então como assim não? O que é preciso fazer? Quantas horas por dia? Correr 80 km por semana, está doido. Perdeu o juízo completamente. Olhem para a cara deles, irmão. Os irmãos olham e pensam assim, não, o rapaz até parece sadio, não é saudável, mente sã. Mas se tem psicólogo aqui, vai nos ajudar a tentar interpretar, porque o indivíduo está completamente louco. Vai correr 80 km numa semana. Mas, ok, tudo bem, já percebi. Tu vais fazer a maratona e vais ganhar? Não. Irmãos, não há dúvida. Os psicoterapeutas presentes, por favor, ajudem-nos no fim, que ele está a precisar de ajuda urgente. Está feito. O meu ponto já está confirmado, certo? Os irmãos já perceberam a minha tese. Disciplina. Nós precisamos de disciplina espiritual se nós quisermos nos desenvolver. Deixa eu passar para os irmãos, de forma breve, algumas disciplinas espirituais e dar-vos algum conteúdo prático, porque isso é muito importante. E quero dizer aos irmãos desde já o seguinte: se o irmão ouvir isto agora, não tomar nota e não colocar ativamente na sua agenda, isto não vai ter absolutamente valor nenhum. Podia ter, em vez de vir para cá e de dormir no seu quarto, porque dava na mesma. O irmão pode até ouvir e dizer: pastor, foi muito bom, foi excelente, foi ótimo, muito obrigado. Se o irmão não tomar nota e se o irmão não agendar e não colocar ativamente no seu horário, vai fazer diferença nenhuma. Porque nós já sabemos estas coisas, só que nós não as praticamos. Disciplinas espirituais que nós precisamos. Estudo bíblico e meditação na palavra. Os irmãos já ouviram isto, os irmãos vieram dizer isto hoje de manhã. Nós precisamos desta disciplina em base diária. Há coisas que têm que ser diário. Nós não podemos passar um dia sem a palavra do Senhor. Ela é o sustento das nossas vidas, é o sustento da nossa alma, é o sustento do nosso espírito. É a palavra do Senhor onde nós encontramos a direção, onde nós encontramos a sua vontade, expressa de forma clara, onde nós nos ligamos com o Senhor, onde nós ouvimos a sua voz. Se nós queremos viver vidas cheias do Espírito, se nós queremos viver vidas íntegras, vidas que sejam coerentes e que frutificam, nós temos que ir buscar alimento na palavra, todos os dias. Irmãos, há muitas possibilidades de você fazer isso. Além de nós termos inúmeras Bíblias, nós temos muitas Bíblias de estudo. Através de uma Bíblia de estudo você pode fazer um programa e trabalhar. Para quem gosta de coisas de internet, há aplicativos de meditação e de trabalho com o texto da palavra do Senhor, que têm meditações e estudos bíblicos para todos os dias.
Há inúmeros livros devocionais disponíveis no mercado evangélico que o irmão pode adquirir. Através dele o irmão tem um texto bíblico, tem uma pequena meditação, tem algo que está orientado de forma direta para poder, não é, gastar um pequeno tempo ali no seu dia e desta forma ser direcionado para aquilo que é importante. O irmão encontra hoje em dia vários tipos de diários para o a sós com Deus, para o tempo com Deus, para o estudo da palavra, disponível em várias livrarias. Tem aqui embaixo na nossa livraria. O irmão pode encontrar, além deste material, auxílios para como fazer a sua meditação. O irmão encontra programas de leitura da Bíblia do ano inteiro, em que tem lá a tabelinha para quantos capítulos ler, quais capítulos ler a cada dia, para chegar ao fim do ano e li a Bíblia inteira este ano. Às vezes nós falamos com crentes que têm muitos anos de vida cristã e nunca leram a Bíblia toda. Não vou pedir para ninguém se manifestar, porque eu não quero que ninguém passe vergonha e também não quero que ninguém minta. Portanto, é melhor não. Vamos ser honestos e nos manter assim. Lemos a palavra toda. Pastor, há tantos textos que são difíceis. As visões de Ezequiel, misericórdia. Ezequiel é um livro muito complicado, muito difícil, não tem nada para aproveitar em Ezequiel. É só texto complicado. Certo, Marta? Ezequiel é complicado, não é, Marta? Oh, irmãos, os irmãos depois precisam conversar com a Marta para ouvirem falar sobre Ezequiel. Pastor, mas ela é nova convertida, como é que ela vai me falar de Ezequiel? Depois o irmão pergunta para ela. Livro da lei, pastor? Não, não dá não, livro da lei é muito, isso é coisa passada, é o tempo de Israel. O Senhor Jesus usou Deuteronômio, só Deuteronômio, para responder ao inimigo, a Satanás, em pessoa, que com a cara sem vergonha que ele tem, ele ousou desafiar o Filho de Deus encarnado. Jesus respondeu com 3 versículos de Deuteronômio. Nós precisamos da palavra. E existem inúmeras maneiras de nós podermos fazer isto. Mas se você não colocar isso na sua agenda, não vai conseguir ter tempo. Vai ter tempo para manter as suas redes sociais atualizadas. Vai ter tempo para ver uma quantidade de videozinhos parvos no Instagram e no TikTok. Vai ter tempo para fazer uma série de coisas, mas não vai ter tempo para ler a palavra de Deus. Se calhar ainda vai ter tempo de ver um episódio triste de novela e não teve tempo para abrir a palavra do Criador. Meu irmão, é disciplina? É. Mas sabe o que acontece quando nós nos disciplinamos com a palavra do Senhor? Irmãos, ela é tão extraordinária. É que a gente, de repente, descobre o alimento que temos ali e depois nós não queremos passar sem. Porque nós precisamos disto. Mas tem que ser algo que é disciplina. Como todas as disciplinas, às vezes vai acontecer de não ter vontade, mas não tem a ver só com vontade, e o meu espírito está acima da minha alma e domina a minha vontade, e diz, eu preciso disto, e eu vou fazer, ponto final. E tu não mandas aqui, manda a minha ligação com o meu Deus. Oração. Esta é outra disciplina que tem que ser diária. E é daquelas disciplinas, daqueles temas dos quais falamos constantemente e estamos sempre com dificuldade em vê-lo ser praticado. Eu preciso gastar tempo em oração. Eu sei, quando dizemos isto, alguns irmãos dizem, mas eu quando começo a orar, passado um bocadinho estou a dormir. É legítimo. Sim, irmãos, acontece. Também já me aconteceu. A gente quer orar, mas depois adormece. A gente quer orar e de repente repara que passado 2 minutos a nossa mente já está em outro lugar. Já estamos a pensar em outras coisas. Meu irmão, é disciplina como qualquer coisa. E depende da nossa capacidade de nos organizarmos para que as coisas aconteçam. Quando nós não temos a espiritualidade mística, que consegue orar 2 horas sem problema, porque tem essa espiritualidade e isso naturalmente acontece com a pessoa, há maneiras concretas e práticas de nós podermos ajudar a nossa disciplina. O irmão já ouviu falar em circuitos de manutenção? Sabe o que é um circuito de manutenção? Vai a certos locais onde há vários aparelhos para várias partes dos músculos, não é? Do corpo. Então você vai a um aparelho e com aquele aparelho exercita certa parte do corpo, depois vai a outra, exercita outra coisa. A mesma coisa acontece com aplicativos do telemóvel. Eu quero fazer exercícios para não sei o quê. Tem lá uma série de exercícios, desde a categoria 1 até a 10, para quem está começando, para quem já tem muita experiência, etc. e tal. Você pode pegar na palavra do Senhor, você pode pegar no ensino bíblico sobre oração e usá-lo como uma espécie de circuito de manutenção. Tem dificuldade de tempo de oração? Por exemplo, para mim, de forma prática, pode ser que não sirva para si.
Mas a gente partilha e pode ser que seja útil. Eu durante muitos anos usei o Pai Nosso como um circuito de manutenção. Os pontos do Pai Nosso servem para nós percebermos onde é que nós devemos, o que é que nós precisamos orar, para que a nossa oração não seja uma lista de compras. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Este é o momento de adoração, é o momento de louvar, é o momento de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. E ali é o momento em que eu começo orando, primeiro voltado para Ele, antes de começar a voltar para mais qualquer outra coisa. Deus somente importa. Senhor, obrigado por isto, obrigado por aquilo. E de repente tantas coisas vinham à mente que o Senhor tinha feito. E nós começámos a perceber o que é que nós podíamos louvar ao Senhor. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu preciso que a tua vontade seja feita na minha vida. E aí havia uma lista de pessoas por quem eu podia orar, começando por mim e passando pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha igreja, pelos missionários. Eu estou intercedendo por outros, eu estou pedindo que a vontade de Deus seja feita nestes casos. Eu estou me abrindo para que o Senhor possa fazer a diferença na minha vida. E assim eu vou pedindo ao Senhor. Mas há pedidos. Para o nosso de cada dia nos dá hoje. Então ali nós temos o momento de nós fazermos os nossos pedidos. Assim como temos o momento de permitir que o Senhor desperte o nosso coração para aquilo que está errado nos relacionamentos. Perdoa-nos como nós temos perdoado. E temos perdoado. As nossas relações estão bem. Os vários pontos do Pai Nosso nos permitem ter um circuito de manutenção. E se o irmão olhar para isso e realmente quiser começar a praticar desta maneira, vai perceber que a sua oração não consegue acabar a oração em 5 minutos. E não adormece, porque tem um circuito de oração. Eu lembro-me de que aprendi com a minha mãe, em vez de ficar simplesmente sentado ou deitado, ou numa posição muito confortável em que acabava dormindo, mamãe orava na sala de casa, andando de um lado para o outro. Porque ela também tinha esta dificuldade, era uma mulher de Deus. Mas ela sabia que se ela sentasse no sofá, ela ia acabar adormecendo. Então ela ficava andando de um lado para o outro. Ela não precisava gritar. Eu tenho dito muitas vezes aos irmãos, nosso Deus não é surdo. A gente não precisa gritar. Mas ela andava de um lado para o outro e ia murmurando a sua oração. E ia falando baixinho. E dessa maneira não adormecia. Porque andando de um lado para o outro e murmurando a oração, não caía no sono de certeza absoluta. E ali estava. E quantas vezes eu lembro-me, e como isso foi bênção na minha vida. Passar ali pela entrada da sala, às vezes muito cedo de manhã, e ouvir a minha mãe. Ia para um lado e ia para o outro orando. E como era importante para mim como filho, saber e ouvi-la muitas vezes, orando por mim. Como isto fazia parte daquilo que era a bênção para a minha vida. A diferença que podia fazer em mim. Nós podemos orar através daquilo que é a nossa meditação diária. Que o texto da Bíblia que nós estamos a ler nos leva à oração. O irmão já tentou fazer isto? Que a sua oração seja uma resposta ao que a palavra lhe disse naquele dia. Nós podemos orar os salmos. Um salmo por cada dia. Você lê o salmo, medita no salmo, e este salmo lhe leva a um tipo de oração que é diferente. E esta oração depois se encadeia com outros tipos de oração. Mais uma vez, existe uma riqueza de material hoje como nunca houve no mundo evangélico para nos ajudar a colocar as coisas em prática. Mas se você não agendar, não vai acontecer. Através da oração nós ganhamos poder, nós ganhamos força, nós temos paz. Através da oração nós nos predispomos, não é? Nós dizemos ao Senhor, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós começamos o nosso dia orando desta maneira, irmão, acredito que faz diferença. Porque quando a gente sai de casa, nós já estamos predispostos, nós já começamos colocando a armadura de Deus, porque nós nos lembramos que estamos numa batalha espiritual. E a gente já vai enfrentar as coisas do dia a dia de uma maneira diferente. Eu digo aos irmãos por experiência própria, é diferente quando o dia começa assim e quando ele não começa assim. São disciplinas. Nós precisamos colocá-las. O jejum é uma disciplina espiritual que o Senhor Jesus esperava que nós aplicássemos. Ele não disse aos seus discípulos, se vocês quiserem jejuar. Ele disse, quando vocês jejuarem. Leia o Sermão do Monte. É diferente. Jesus não pôs a hipótese. Ele achou que seria natural que isto acontecesse. Então ele disse, quando vocês jejuarem, jejuem desta maneira. O jejum é uma arma espiritual extraordinária. O mundo islâmico passa 1 mês por ano em jejum durante o dia inteiro. Os irmãos acham que o jejum não tem importância. Os irmãos já leram sobre a importância do jejum no mundo budista ou no mundo hindu. Não há nenhuma grande religião no mundo que não tenha estabelecido o jejum como prática, porque o inimigo sabe que o jejum nos liga ao mundo espiritual de uma maneira diferente. Tudo bem, você pode não ser azul, talvez não seja a sua espiritualidade, mas o jejum faz esta diferença. E nos aproxima deste lado, quando nós estamos muito distantes do azul. Nós precisamos gastar tempo em jejum. Nós temos facilidade em gastar tempo quando a igreja nos chama para uma sardinhada ou para o churrasco. E quando nos chamam para gastar algum tempo sem estar a comer,
Não para à toa, não só para ficar com fome e deixar a barriga roncando. Não, é quando você faz o jejum com propósito, a fome até vai embora. E nós gastamos aquele tempo com o Senhor e nós dizemos ao nosso corpo, porque isso é disciplina, tu não mandas aqui. Se nem a minha alma manda, tu, o corpozinho, achas que vais mandar aqui? Não, não. Eu não sou bicho. Aqui domino eu. Assim como eu sou capaz de dizer, não, eu não vou comer isto e não vou comer aquilo, porque aquilo me faz mal, eu vou comer só esta quantidade porque aquela me faz mal, eu também posso dizer, eu agora não vou comer. E neste momento eu vou separar este tempo para estar com o meu Deus. Um jejum com propósito, ou seja, eu tenho uma razão específica porque eu estou fazendo o jejum. Eu vou usar este tempo para gastar em comunhão com o Senhor, com este pedido concreto. Irmãos, se nós precisamos de pedidos concretos, basta estar ligados à igreja que eles vão sempre existir. Se você estiver num grupo familiar, de certeza absoluta que você vai encontrar, dentro daquilo que é a partilha do seu grupo familiar, motivos para você jejuar e gastar na presença do Senhor. Interceder, clamar por vidas. E se há uma boa maneira de nós gastarmos o nosso tempo de jejum é clamando por vidas, por pessoas para serem salvas, por pessoas serem tocadas, pelo Senhor fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é o seu Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que as pessoas possam se dobrar ao Senhor e ao Salvador. Nós queremos crescer como igreja, irmãos, e eu espero que nós possamos crescer, mas eu sou honesto com os irmãos, eu quero crescer com batismos, irmãos. Eu quero crescer com gente que se converte, eu quero crescer vendo vidas transformadas. É muito bom os irmãos que vêm de outras igrejas, por favor, não me entendam mal. Recebemos os irmãos de braços abertos, mas isso não é um crescimento verdadeiro, é transferência. Eu quero crescimento. E a igreja do Senhor Jesus precisa ver isto acontecer, porque isto é fundamental para a nossa vida. A disciplina do serviço significa disponibilidade para servir aos outros de forma proativa. Eu me disponibilizo para servir, para fazer. Isso é algo que pode acontecer dentro daquilo que é a realidade da igreja, mas não só. Você pode se inscrever num voluntariado e ajudar em algum lugar. Há muitas organizações que estão aí disponíveis para ajudar de várias maneiras. Save the City é uma organização que tem de base evangélica e faz trabalho para alcançar os sem-abrigo, as pessoas que vivem na rua, providenciando refeições para eles, criando inclusive jantares onde as pessoas podem vir a um sítio onde a mesa está posta, louça está preparada, comida é servida, para que eles possam ser tratados como gente, para que eles sintam que alguém está preocupado com eles. Há gente que tem no seu coração fazer isto. Essa é uma possibilidade de nós podermos fazer o nosso serviço. É a maneira de usarmos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo em disponibilidade para abençoar, para servir. Um dos grupos mencionou a questão do dízimo. Não o dízimo necessariamente só daquilo que é o nosso dinheiro, mas o dízimo do resto que nos pertence, como por exemplo o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia. O que seria o dízimo das 24 horas? Você gasta 2 horas e 40 por dia com o Senhor? 24 minutos? O que é que Ele merece? A disciplina do serviço é uma disciplina que nos põe para fazer aquilo que é natural naquilo que é o crente. Porque nós somos seguidores de alguém que, sendo o Senhor da glória, fez-se servo. Então, se Ele que é Deus do universo fez-se servo, o que é que Ele espera de nós? Ele disse, se algum de vocês quiser ser grande, então sirva. Jesus ensinou a liderança pelo serviço, que é uma coisa única. É um conceito que o mundo não tinha, não tem e não entende. Mas a igreja de Jesus tem. A disciplina da simplicidade. Há mais, mas eu só vou dizer mais esta. Simplicidade significa nós desenvolvermos um modo de vida simples, em que nós limitamos os nossos gastos, reutilizamos aquilo que temos, damos melhor uso àquilo que é nosso, conservamos, valorizamos, reutilizamos. E desta maneira nós negamos a pressão do mundo pelo consumismo, esta cultura que está à nossa volta, cultura de desperdício, em que nós aprendemos a resistir à publicidade. Irmãos, eles gastam muito tempo estudando o nosso cérebro para saber como tocar a nossa cabeça e nos fazer gastar dinheiro com o que nós não precisamos. E nós chegamos em casa com tanta coisa que depois não sabemos onde colocar, então temos que tirar coisas que nós temos e deitar fora para nós termos espaço para colocar aquelas que trazemos. Porquê? Exatamente porquê? Estava estragado, já estava rasgado, já estava feio, já não servia mais.
muitas vezes, é simplesmente ser levado por esta onda de consumo. E nós vivemos cercados por grandes templos de consumo, não é? Os centros comerciais são templos, catedrais de consumo, que são feitas para que as pessoas vão lá gastar aquilo que não precisam e muitas vezes gastar o que não têm. É dramático. A disciplina da simplicidade é aprender a dizer não à pressão da publicidade. É aprender a dizer não à pressão do consumo. E perceber que eu posso viver com muito menos, que eu posso usar melhor aquilo que eu tenho e posso abençoar mais com aquilo que o Senhor tem me dado. Os frutos internos naturalmente vão produzir frutos externos. Jesus dizia em Mateus 5: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não somos salvos pelas boas novas, mas nós fomos salvos para as boas novas, as boas obras. Fomos salvos para as boas obras, para realizá-las. Nós gostamos muito de enfatizar Efésios 2, 8 e 9. E, infelizmente, nós não prestamos atenção na maravilha extraordinária do versículo 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos poema seu, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque somos poema seu. Esse é o original, irmãos. A palavra que está lá no original e que na sua Bíblia talvez esteja feitura sua. A palavra feitura não é bonita. A palavra poema é a palavra original verdadeira. Nós somos poesia de Deus. Você é um poema divino. Não me diga que você não ama o versículo 10. Nós amamos o 8 e o 9 porque ele nos fala da forma como fomos resgatados. Nós temos que amar o 10 porque ele nos declara quem nós somos aos olhos do Senhor. Deus é um poeta. Nós somos as poesias. Uau! Olha, se isso não mexe contigo, então não sei mais o que fazer. Só orando. Vamos jejuar, porque está precisando. Somos poesia de Deus, irmãos. Esta poesia é revelada nessas obras. O Senhor preparou as boas obras para que nós vivêssemos, andássemos nelas. O fruto interno vai se mostrar do lado de fora. Este amor, esta alegria, esta paz, esta paciência, a bondade, tanto intelectual quanto vivida, esta fidelidade, esta dignidade de confiança, este poder controlado, este domínio próprio, vai se mostrar, as pessoas vão ver, vai brilhar. Não tem como não brilhar, é impossível não fazer diferença, porque é tão diferente daquilo que a gente vê no mundo. O mundo nos diz para ser o contrário, para viver o contrário. Este fruto externo pode ser manifestado de várias maneiras. Os seus dons, os seus talentos, o que é que você recebeu? O que é que Deus lhe deu? Quais são as suas capacidades? Como é que você pode agir? Como é que você pode abençoar? Nós temos muito que nós recebemos do Senhor, e aquilo que nós recebemos do Senhor deve produzir algo na nossa vida que alcance a igreja e o mundo. Resplandeça a vossa luz, não é? Para que faça a diferença. A nossa paixão, a nossa personalidade, a nossa forma de ser, que também envolve a nossa espiritualidade, junto com os nossos dons, nos levam naturalmente a um tipo de ministério, a um tipo de atividade. É por isso, irmãos, que as igrejas não têm que ter ministérios iguais. Os ministérios vão surgir nas igrejas de acordo com aquilo que são os membros das igrejas. E esses membros, de acordo com os dons, os talentos, a personalidade, a espiritualidade que aquela pessoa recebeu. Nós não temos que ficar à cata de ministérios em outras igrejas. Na igreja tal está a fazer este ministério, está a ser uma bênção. Então como é que é? Vamos copiar. E agora quem é que a gente vai arranjar para fazer? Essa é a forma errada de fazer a coisa. A gente não começa assim, irmãos. A gente começa ao contrário. Quem é que temos? Quem somos? O que é que o Senhor nos deu? Que paixão está no nosso coração? E aí surgem ministérios, porque aí nós vamos poder ver a ação do Senhor acontecendo.
É fruto que nós estamos a dar na nossa vida. Este fruto, naturalmente, ele vai ter impacto em duas áreas diferentes de atuação. Interna, no que diz respeito à igreja, interna e externa. Internamente, nós vamos edificar os nossos irmãos em Cristo. Meu irmão, honestamente, você tem sido bênção para as pessoas perto de si? Você tem sido bênção para aquilo que são os outros membros da sua igreja? Você tem conseguido fazer isto? As pessoas na igreja, quando olham para si, conseguem sentir que têm sido abençoadas pela sua presença, por aquilo que você faz? Se não, alguma coisa não está muito bem. Porque assim, nós somos membros. Os membros são benéficos para o corpo. Como é que estamos a ser bênção? Podemos ser mais? O que é que o Senhor está a dizer-nos no que diz respeito a isto? Para que eu não me torne apenas um consumidor do mundo espiritual, que vai ali usufruir de alguma coisa e que ainda se torna um crítico, porque infelizmente o consumidor é crítico, porque é o que o mundo nos ensina. Nós temos um mercado espiritual, uma quantidade de igrejas, uma quantidade de ministérios, uma quantidade de pastores e líderes e pregadores, e nós vamos lá e nós classificamos. Este aqui não há grandes coisas. Aquele ali é giro. Aquele ali até me fez rir 2 ou 3 vezes. Cara, eu gosto mais deste. Mas aquela tem um louvor melhor. Mas aquela, o carro é mais fácil de estacionar. E nós fazemos uma avaliação crítica da qualidade do serviço que nos é prestado. Já contei, mas se calhar muitos que estão aqui nunca ouviram isto. Lembro-me, no Brasil, o casal parou um carrão no estacionamento da igreja. Queremos falar com o pastor. Não. Sou eu, estou aqui. Hoje quem está de serviço sou eu. Venham, tenham bondade. Nós somos fulano de tal, viemos de... Não, voz grossa, né? Que é para ficar mais interessante. Sujeito vestido com roupa de marca, não é? Sentou. O que é que a igreja tem para nos oferecer? Eu estou aqui, o meu dízimo é alto, você consegue me convencer de que é aqui que eu devo ficar? É aqui que eu vou dar o meu dízimo? O que é que você me oferece, né? Dentro do mercado que é tão grande, qual é a vantagem de eu vir para a sua igreja? Antes de eu responder a sua pergunta, por favor, vocês estão vindo de que igreja? Da igreja tal. Então, saindo dessa igreja, por quê? É melhor nem começar. Aquela igreja assim, o pastor assim, tititi. Sendo assim, então eu quero dizer para vocês que eu acho que esta igreja não é uma igreja para vocês. É porque assim, porque o pastor aqui é bem pior do que vocês estão pensando aí. Se esse aí é a descrição do seu pastor, vocês não fazem ideia do que o espera aqui. Os pastores aqui são bem mais complicados. E é para nós não falarmos de membros, já que vocês disseram que não querem... se lá estava ruim, olha, aqui vai ser muito pior. Irmãos, o olho do sujeito só faltou sair da cara. Ele olhava para ele, mas este sujeito não existe. Como é que este fulano está a dizer? Irmãos, não quero gente assim. Não estou interessado em alguém que vem me perguntar qual é o serviço que eu posso prestar pela igreja. Eu quero servos. Se você vem de uma outra igreja, então venha com uma disponibilidade de servir. Agora, já chega na minha igreja falando mal do outro pastor, criticando a outra igreja, dizendo que é ruim e querendo saber quais são os serviços que eu ofereço. Não estou interessado. Nunca mais apareceu. Oxi, vai em paz. Como dizia a minha mãe, que os mosquitos não piquem. Era o que ela costumava dizer. Era a bênção que ela dava para alguém quando ela mandava embora. Não dá, irmãos. Não dá. Qual é a bênção que você tem sido para as pessoas que estão à sua volta? Qual é a diferença que você está a fazer no mundo? Ou no seu trabalho? Qual é a última pessoa que você ganhou para Cristo? Fruto. O Senhor Jesus Cristo disse que se nós somos varas e estivermos nele, nós vamos dar fruto. Tem fruto interno, tem fruto externo. Tem fruto que é vida. E esse é o tal fruto que ele diz. Permanece. Eu não quero chegar na presença do Senhor com os cestos vazios. Eu não quero chegar na presença do Senhor quando a minha vindima acabar e apresentar para Ele cestos vazios. Eu quero chegar com o cesto cheio. Eu quero chegar na presença do Senhor e ter a alegria de ouvir. Bem está, servo bom. Foste fiel. Foste fiel àquilo que eu te dei.
Foste fiel aos dons e talentos que eu te dei. Foste fiel à capacidade que eu te dei. Foste fiel aos recursos que eu te dei. Foste fiel ao tempo que eu te dei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu dizia ontem aos irmãos que o pastor Timothy Keller tinha falecido. E eu estava pensando nisso, porque os anos vão passando, irmãos. E à medida que os anos vão passando, a gente começa a pensar de forma diferente. Não acredito nesta história da crise de meia-idade para crente. Não tem a ver com crise de meia-idade. Tem a ver com a avaliação da vida. Senhor, o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho para te apresentar? O que é que me resta de vida? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Eu trabalho, os irmãos sabem qual é o meu trabalho. E a verdade é que a gente leva a cada susto. De vez em quando a gente, não é? Eu tenho doentes que têm 90 e poucos anos. Mas tem doentes de 40 e poucos que chegam no consultório com resultado. Olha, estou aqui com um cancro. Quanto tempo de vida tenho? Olha, ponha a sua vida em ordem. Organize as suas coisas. Você tem para aí uns 6 meses. Não vai dar para ser mais. Isto quando é no pâncreas é muito mau. Este tipo de cancro no pulmão, não temos tratamento. Irmão, não quero assustar ninguém, mas eu não sei quanto tempo vou estar aqui. Estou a falar de mim, irmãos. Eu quero estar preparado para chegar à presença do meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu não quero chegar na presença dEle com o cesto vazio. Eu não posso chegar na presença daquele que morreu por mim e não ter nada para apresentar. E ele vai me perguntar, cadê o resultado do talento que eu te dei? Oh, Senhor, és um Deus severo, eu escondi, eu guardei. Estava esperando o dia certo, que nunca chegou? Não. Vidas que frutificam abundantemente, porque no Senhor nós frutificamos. Frutificam internamente, nos transformando, nos mudando, nos moldando à figura de Jesus, mais parecidos com Ele. Frutos externos, que são visíveis naquilo que o Senhor nos deu, nas capacidades que nós recebemos, que abençoam aqueles que são parte do corpo junto comigo, que abençoam aqueles que ainda não conhecem o Senhor e que atraem pessoas para a salvação. Vidas que frutificam. É o que nós desejamos no Senhor. O tempo que nós temos para fazer estas coisas para o reino de Deus é um tempo muito curto, porque é até que Ele venha só. E o Senhor está... Esperamos nós, não sabemos, mas temos esta expectativa que Ele está perto. Pode ser, irmãos, que daqui 100 anos haja retiro da terceira igreja aqui ou em outro lugar e ainda estejam falando disso, mas eu quero continuar a crer, como fui ensinado na minha casa e como vivia a minha mãe, numa expectativa intensa da volta do Senhor Jesus. E não posso dizer que a minha mãe estava errada. Ela foi criada assim, porque a minha avó já pensava dessa maneira. Eu já li o diário da minha avó, que ela escreveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela estava convencida que Hitler era o anticristo. E Jesus estava às portas. E ela vivia intensamente. A minha avó não fez um curso superior. A minha avó era aquilo que nós diríamos uma dona de casa. Mas era uma mulher de Deus, irmãos. Era uma mulher que vivia a alegria do Senhor Jesus. Ela começou 2 igrejas. 2 igrejas. Ela não era missionária, ela não tinha um curso de teologia, ela tinha o curso da APEC. Mas no primeiro bairro onde ela morou, ela começou a fazer trabalho com as crianças na rua, e as crianças foram juntadas na sua garagem, porque eles não tinham carro. A garagem era usada para juntar as crianças. E depois os pais começaram a vir para ver o que é que aconteceu, onde é que as crianças estão indo. E assim nasceu uma igreja. E ela mudou-se. Foi para outro bairro. Eu já fiz o meu serviço, já trabalhei para Jesus, já plantei uma igreja. Fiz mais do que muitos pastores. Não, irmãos, lá no outro bairro ela começou outra vez tudo de novo, a juntar as crianças. E agora a minha mãe já tinha idade suficiente para aprender a fazer e começar a fazer. Então a minha mãe tinha 9, 10 anos, já ensinava os miúdos mais pequeninos. Com 12 anos já tinha o curso da APEC. E a minha avó clamava e dizia, Senhor, desperta missionários da minha geração. Levanta da minha semente obreiros para a tua obra. Deus ouviu a oração da minha avó. Deus ouviu a oração da minha avó. Primeira, segunda, terceira geração, Deus ouviu a oração da minha avó. Oh, irmãos, é a alegria que nós temos de servir ao Senhor. Vovó vivia na expectativa de que Jesus ia voltar. Ela estava errada? Não, ela viveu certo. Mas Jesus não voltou, mas veio buscá-la. E nem demorou muito, porque acho que ela era boa demais para estar aqui. E foi o mesmo que aconteceu com a minha mãe. Eu quero viver nesta expectativa.
porque o tempo que nós temos é muito curto. É só até que Ele venha. Vamos ficar de pé e cantar? Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.
Senhor, Tu és a razão e não há razão melhor. E nós Te louvamos por tudo que fizeste por nós. A Tua obra está realizada, Senhor, está preparada para que nós possamos ser as varas que vão dar o fruto. Queremos estar em Ti. Desperta-nos, Senhor, para estas disciplinas que são nossa responsabilidade, que são a nossa parte. Quebra, Senhor, a nossa preguiça, quebra, Senhor, a nossa falta de ânimo, falta de interesse, Senhor. Destrói o trabalho que o inimigo faz, dizendo que nós não temos tempo, porque é mentira dele. Ó Pai, ajuda-nos a perceber as prioridades e a vivê-las. Queremos vidas inteiras coerentes com aquilo que nós dizemos querer. Queremos fruto. Fruto do Teu Espírito no nosso coração. Fruto nas pessoas à nossa volta. Almas sendo salvas, para que nós possamos chegar na Tua presença com os cestos cheios e a alegria de poder levá-los diante de Ti. Toca os corações de acordo com aquilo que nós precisamos. Leva-nos, Senhor, além da emoção, à ação, à decisão concreta e à ação que vai produzir os resultados. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.